Apaixonada por culinária e química, um chefe de cozinha calculou que para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo a 180 graus Celsius, que ele já disse que é 453 Kelvin e 1 atm, ela precisa utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume igual a 4 litros de gases. Então ele deu, né? Vai crescer a massa. Sempre que cresce as coisas, pensamos em CO2. Lembra? Bebida carbonatada, ela tem o que? CO2. Mas beleza, ele deu aí pressão, temperatura e deu volume, né? Com esse objetivo, ela escolheu utilizar bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em 3 gases distintos. Pirólise, né? Vai quebrar esse cara aqui em 3 gases, que são responsáveis pelo crescimento da massa. Então não é só ele, os outros também estão envolvidos aí. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação química apresentada. E nas condições de cozimento, seu rendimento é de 80%. Ele deu pressão, volume e temperatura. E deu rendimento aí dessa reação de 80%. Beleza? Diz que o bolo cresce, que esse cara é decomposto quando aumenta a temperatura, formando esses caras e o bolo cresce. Mas deu temperatura, pressão e volume. Vá tentando entender o que eu estou dizendo. Considere que a mistura dos gases se comporta como gás ideal, ou seja, isso aí ele está enchendo linguiça, é que aí são os gases que obedecem rigorosamente o que a gente estuda. Pode jogar fora. Considere que as misturas dos gases, beleza, deu a massa molar do bicarbonato de amônio, 79 gramas por mol, que ele tem que dar, e deu o R, para você fechar e concordar que se pega uma questão, ele deu pressão, temperatura e volume, automaticamente você vai ter que usar a reação de quê? A equação, perdão, de Clapeyron, PV-NRT. Se lá em cima você não encaixou, o R ia fazer você encaixar. Inclusive o R você consegue deduzir o PV-NRT. Porque aqui está multiplicando e mol a menos 1, Kelvin a menos 1, está dividindo. Então você conseguiria pegar isso e chegar nisso. Mas eu nem considero PV-NRT como fórmula. É tão elementar. Se não for para você, eu queria que fosse. Porque usa em física, né? Então, beleza. O que a gente sabe até agora? Recapitulando. Que ele deu temperatura, volume e pressão. E deu R. Vou ter que usar PV-NRT. Certo? Beleza. E o comando da questão foi, qual é a massa, deu a massa molar do bicarbonato de sódio, que ele gera os gases, e ele perguntou, qual é a massa em grama do bicarbonato de sódio que ele deva utilizar? Então, com esses gases, nasquelas condições, qual é a massa de bicarbonato de sódio, presta atenção, qual é a massa de bicarbonato de sódio que ele deve utilizar com esses gases? Muito prazer, lady and gentlemen. Relacionou mais de um cara em química, meu nome. Pode escrever meu nome, escreva Moisés não. Estequiometria. Sempre na química, soluções, termoquímica. Pessoal, todos os assuntos que relacionam mais de um cara é estequiometria. E estequiometria, para muitos alunos nossos, felicidade. E eu quero que seja para vocês. Essa daqui, fizemos várias vezes em sala de aula. Inclusive, uma idêntica a essa. Que eu postei agora na minha rede social. E eu não estou falando para me vangloriar, mas eu quero que você saia dessas resoluções que eu fiz com carinho, com amor, cansado, com a ideia de que, porra, eu sou capaz. Faz. Reconhecer o que é estequiometria. Estequiometria significa proporção. No mínimo entre dois caras. Por isso que você tem que se situar na prova. E se estequiometria significa proporção, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que ver se a proporção entre eles estão ok. Ou seja, reconheci que a estequiometria, checklist, mas não é decoreba. Quero fazer a proporção, que é isso que o nome significa, entre dois países. Primeiro, que países são esses? Então, primeira coisa, tem reação? Tem, professor. Tem. Depois, se estequiometria é proporção, tem que ter reação, porque eu tenho que saber quem são, e tem que estar balanceado. Tudo que tem de um lado tem que estar do outro. Quando você olha para cá, contando o nitrogênio, tem um na esquerda e um na direita. Os hidrogênios tem 5, e aqui tem 5. E os oxigênios tem 3, está montada e está balanceada. Agora a regra de 3, que é a estequiometria propriamente dita. E para eu lhe mostrar que é óbvio, porque tem que ser óbvio, primeiro deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui, que às vezes demora a você entender. Vamos lá. Estequiometria é a regra de 3, certo? Se eu chego em vocês e digo, 2 galinhas produzem 2 ovos. Se eu tenho 2 elefantes, produzem quantos ovos? Você gosta disso? Você acha isso ridículo? Se você acha isso ridículo, faça a mesma coisa em química. Porque quando a gente faz proporção, em regra de 3, na mesma coluna tem que ser a mesma grandeza. Se embaixo é massa, em cima é massa. Se embaixo é mol, em cima é mol. E aí, depois do tempo fica tudo igual. Pode chegar em qualquer ex-aluno do curso aí. E eu digo, pessoal, eu não estou muito
preocupado em, né? Eu tenho esse lado humano, queira você acreditando ou não, eu quero ajudar, certo? Porque tem gente que não tem condições de pagar meu curso, mesmo estando em Black Friday. Então, quero lhe ajudar. É estequiometria, tem reação, tá balanceado, agora eu vou fazer o quê? Traço entre eles. Nunca teve uma questão, e nem vai ter, que não sai desse jeito que a gente faz. A linha de cima é a linha. Por isso, quando a gente faz o aulão de estequiometria, dá 1000 pessoas ao vivo. Porque não é macete, é forma de pensar e fazer e se ajudar. Sempre, quando você monta a linha da regra de 3, a linha de baixo é a do comando, que são valores que ele dá na questão, e a linha de cima é a da minha reação. Vapo. Acabou a questão. Por quê? Qual é a massa desse cara? Não quer a massa desse cara? Não é do comando? Aí você bota X. A massa, e nas alternativas, ele quer em quilograma. Aí você bota, professor, eu quero a massa em quilogramas. Isso para você fazer por uma regra 3. Beleza. Se embaixo é massa, lembra que na mesma coluna, regra de 3 na proporção, na mesma coluna, se embaixo é massa, em cima é o quê? Massa. Se embaixo é galinha, em cima é galinha. Se embaixo é massa, em cima é massa. Só que é massa da reação. E o que é massa da reação, professor? É a massa do cara que está na reação. É a massa molar dele. 79 gramas por mol. Quando não tem nada na frente é 1, mas eu sempre gosto de multiplicar, porque fica mais fácil você ver. Pronto. Um lado já está montado. Tá vendo que como você começa de baixo para cima, não tem como dar errado. Porque esse aqui é massa, em cima é massa. Vamos para o outro lado. O outro lado, o que é que a gente tem? Bom, do outro lado, você tinha vários caminhos de fazer, eu vou sempre fazer o mais fácil. Do outro lado, ele não me deu a reação. Se ele me deu a reação, eu tenho ou não tenho o número de mols? Tenho. Quantos mols eu tenho na reação? 3 mols. E por que usa os 3, professor? Porque ele quer esse cara que vai... Quanto desse cara vai precisar para encher, inflar o bolo em cima dos gases? Tem 3 gases, os 3 entram. O que é que eu tenho do outro lado? Não tem uma reação? Então eu tenho o número de mols. 3 mols. Se em cima é mols e embaixo é o quê? Também tem que ser mols. Professor, e como é que eu acho essa quantidade de mols aqui, professor? Não sei, me diga você. Porque você está numa questão que envolve gases. Ó, precisa o número de mols, certo? Você está numa questão que envolve gases. PV/NRT, por mais que seja óbvio, às vezes não é óbvio. Essa equação você aprende em gases, logo você só usa ela em gases. Ponto. Tramontina. É o que eu preciso para achar a resposta. Aí vou fazer. PV/NRT. Vou descobrir o número de mols, coloco aqui e achar a resposta. Vapo. Entende a ideia? Então, pressão, ele deu que é 1. Volume, ele disse que é 4 litros. Número de mols é o que eu quero descobrir para jogar aqui. E o R é 0,082, né? Que eu vou botar 8. Ele falou próximo. Vezes a temperatura, que ele já transformou também, né? Um corno desse. Vezes aí 453 Kelvin. Sempre em Kelvin, tá, pessoal? As unidades em física mudam. Física é milímetro de mercúrio. Aí por isso você tem que olhar sempre o R, tá? Tem que dar isso. Vou descobrir o N. Coloco aqui e acho a resposta. Beleza? Fazer essa conta aqui vai dar... Mas na prova não tinha calculadora. Ah, bebê. Mal você sabia, mas você podia pegar a calculadora também. Então vai ser... Tô brincando, gente. Então vai ser 4 e aqui vai dar 36,24. Então vai ser 4, né? Aqui tá multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 36,24. Vai dar 0,1. 11, né? Mols. Dava para simplificar 36 com 4, né? Mas enfim. Então 0,11 mols. Acabou a questão. Professor, mas e o rendimento? Aí é o seguinte, pessoal. É tramontina. Não posso provar tudo numa aula. Numa resolução de questão. Pegou rendimento e ou pureza, você vai olhar a reação. Quem tiver do lado esquerdo, você vai colocar o valor do lado embaixo. Então vai ser isso vezes 0,8. Respeito professores que fazem de outro jeito. Alunos meus fazem assim, rápido e tramontino. Quero isso aí, até para quem não é aluno meu. Acabou a questão. Beleza? Acabou mesmo, Moizinha? Acabou, pessoal. E aqui ele não quer em quilograma não, né? Ele quer em grama, né? Acabou, porque vai ser 0,8 vezes 3, 2,4. Aí, 0,11 vezes 79, 8, vai ficar 8,69 dividido por 2,4. Vai dar aí aproximadamente aí 3,6 gramas, que é a nossa resposta. Beleza? Gabarito aí, letra B de bola. Obviamente, pessoal, pensando no Enem, ela vai ser considerada difícil.
Mas, você que é meu aluno, tá vendo essa resolução? Pegue as questões de resolução de questão e veja se não são todas iguais. Inclusive, na revisão, a gente fez uma que somava os gases. É tudo igual. E essa historinha de PVNRT ser só para gás, só fica óbvio, depois você vê que é óbvio.